Olá, alunos e alunas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre geradores e receptores, elementos cuja finalidade é a transformação de energia. Geradores executarão a transformação de um tipo de energia em energia elétrica e os receptores pegarão essa energia elétrica e transformarão em outro tipo de energia. Exemplos de geradores temos pilhas, baterias e exemplos de receptores, nossos aparelhos eletrodomésticos, ventilador, ferro de passar, liquidificador e outros mais. Estamos na apostila número 4, refere-se às aulas 48 e 49, geradores e receptores, página 102. Então, geradores ideais. Temos a simbologia aqui do gerador ideal, temos duas barrinhas, a maior representa o polo positivo, a menor o polo negativo. Nossa letra grega Y ali representa a nossa força eletromotriz. Lembrando que a nossa força eletromotriz é medida em volts, está representando a diferença, ou seja, a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. Então, esse gerador ideal é todo elemento que pega uma energia não elétrica e transforma em energia elétrica. Agora nós temos nossos receptores ideais, que vai fazer o inverso. Então aqui temos a simbologia, agora temos o nosso epsilon', tá bom? Nosso receptor ideal. A barrinha maior representa o polo positivo, a menor o polo negativo. Então é todo elemento que vai pegar energia elétrica e transformar em energia não elétrica. Os nossos geradores podem ser ideais ou reais, tá bom? Gerador real significa que no seu funcionamento existe uma perda de energia, uma perda de diferença potencial fornecida. E essa perda de diferença de potencial fornecida é referente a uma resistência interna que a gente chama de R', de R. Então, no gerador real, nós temos a curva característica dele. Então, quando não está sendo fornecida nenhuma corrente, nós temos que a diferença de potencial entre os terminais do gerador, que significa entre o ponto A e o ponto B, vai valer epsilon', vai ser a força eletromotriz. O nosso circuito é fechado, esse gerador alimenta recebe um circuito elétrico. Essa corrente elétrica gera uma diferença de potencial nesse resistor R, e essa diferença de potencial acarreta uma diminuição na tensão fornecida pelo nosso gerador. Temos aqui uma corrente de curto-circuito. Corrente-circuito quando o ponto A é ligado ao ponto B diretamente. Nessa situação, temos que a diferença de potencial fornecida é zero, substituindo na nossa equação do gerador, que é a tensão fornecida entre os terminais do meu gerador é igual a minha força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Então, quando o meu U é zero, meu I menos RI passa para o outro lado, mais RI. Quando o meu U é zero, eu tenho ICC no lugar do I. Isolando o ICC, o R está multiplicando, passa dividindo. A minha corrente de curto-circuito é a minha força eletromotriz dividida pela minha resistência interna. Lembrando que nos geradores, sempre a corrente elétrica convencional sai do polo positivo. No nosso receptor real, nós temos que a corrente elétrica entra no terminal positivo. Então, temos essa diferença, primeira diferença entre geradores e receptor. Gerador, a corrente elétrica convencional sai do polo positivo. No receptor, ela entra no polo positivo. Temos também o nosso R', tudo bem? O nosso receptor também tem uma diferença de potencial devido ao seu funcionamento. Então, nós temos aqui agora a curva característica do receptor. Quando não existe corrente elétrica alimentando o meu receptor, então o E', ou a minha diferença de potencial entre os pontos A e B, representa o meu E'. Agora, o que vai acontecer? Conforme a corrente começa, esse receptor passa a ser alimentado por uma corrente I, então conforme esse aumenta, a diferença de potencial aqui aumenta, e a diferença de potencial entre o ponto A e o B também aumenta, é o que eu verifico aqui na curva. Conforme o I aumenta, minha diferença de potencial também aumenta.
temos a equação do receptor, que é U é igual a força eletromotriz mais R vezes I, desculpa, minha força contra a eletromotriz, agora eu vou chamar de um R' vezes a corrente. E temos que a minha tangente da minha reta vai ser numericamente ao meu R', a resistência interna do meu receptor. Exercício 4. Pelo gráfico de U, em função da corrente fornecidos, identifique o aparelho elétrico correspondente, fornecendo suas características. Então, nós temos nessa curva aqui, quando eu tenho zero de corrente, eu também tenho zero de diferença de potencial. Conforme a corrente aumenta, minha tensão, meu U também aumenta proporcionalmente. Isso daqui é uma curva característica no resistor ôhmico, varia-se a corrente, varia-se a tensão e a resistência continua a mesma. Essa é a curva característica. Qual a resistência? A resistência é igual a tangente, a inclinação da reta, que é a nossa tangente, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é o nosso ΔU, variação de tensão, dividido pela variação de corrente, então ficará 110 menos 0 sobre 10 menos 0, 110 dividido por 10, 11 ohms. Item A resolvido. Item B. Agora nós temos uma curva característica, e quando nós temos a corrente igual a zero, nós já temos um U de 2 volts. Conforme essa corrente aumenta, o meu U também aumenta. Então, isso daqui é uma curva característica do receptor real. Então, nós temos que o nosso E' vale 2 volts e o nosso R' é igual à inclinação da reta, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui, nosso R' vai ser o 4 menos 2, dividido por 4 menos 0, então ficou 2 dividido por 4, R' 0,5 ohms. Fizemos item A, item B, item C. Então, aqui mais uma vez, nós temos uma curva característica, temos que inicialmente temos um U de 10 volts e esse U começa a diminuir. Então, nós temos aqui um gerador real, também tem um gerador real, característica sempre quando I igual a zero, aqui é o nosso E. Nosso E vale, nossa força eletromotriz, 10 volts. Para calcular o nosso R, vamos determinar através da tangente da reta, nossa inclinação, que vai ficar 10 menos 0, dividido por 5 menos 0, resistor interno de 2 ohms. Item D. Então, o que nós temos no item D? A diferença de potencial, nosso U, entre os terminais é constante, independe da corrente. Isso daí seria um elemento ideal. Tanto pode ser um gerador ideal, como pode ser um receptor ideal. 5. A tensão U nos terminais de um gerador é dada pelo gráfico. U em função da corrente elétrica. Determine a resistência interna desse gerador. Então, nós temos que a resistência interna é a nossa tangente da reta, que é a nossa inclinação. Vamos fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 28 menos 8. Verifique um triângulo, tá bom? Estamos analisando aqui é o nosso ângulo, cateto oposto, que é o 28 menos 8, dividido por cateto adjacente, que é o 5,5 menos 5. Então, ficou 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4 ohms. Determinamos a resistência interna. Item B, a força eletromotriz desse gerador. Então, já sabemos que o R é 4 ohms. Vamos utilizar a equação do gerador. U é igual a E menos RI. O nosso U é dado no gráfico. Vamos adotar esse ponto aqui. Ó. O 28, para um de 28 eu tenho a corrente de 0,5. E o meu R eu já determinei no item anterior que vale 4. 4 vezes 0,5 dá 2. Menos 2 passa para o outro lado, mais 2. 28 mais 2, 30 volts. Finalizado esse item. Tem que ser a corrente de curto-circuito. Lembrando que na corrente de curto-circuito, o nosso U é zero. Vamos pegar a equação do gerador. No lugar do U, a gente coloca zero. Então, a força eletromotriz, nós já sabemos que é 30. O R também é 4. O nosso I agora é representado pelo ICC. Menos 4CC passa para o outro lado, mais 4CC. 4 multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 4 vai dar 7,5 amperes.
Item D. Atenção quando I é igual a 2,5 amperes. Então, vamos novamente pegar a nossa equação do gerador. Quero descobrir o U. O E eu já sei que é 30. O meu R também eu já sei que é 4. E o meu I é 2,5, conforme solicitado. Aí, então, ficou 4 vezes 2,5. Vai dar 10. 30 menos 10, 20 volts. Item E. A corrente quando U é igual a 20 volts. Nossa, mas quando o meu U é 20 volts, já está determinado lá em cima. O I tem que ser 2,5, não precisava nem fazer conta, né? Ó. Voltando aqui, ó. Quando o meu U é 20 volts, quanto vale a minha corrente? 2,5. Ele só inverteu a pergunta. Então, aqui eu já, antes de fazer a conta, olhando o item D, eu já sei, tem que dar 2,5, realmente é o que deu. No lugar do U eu substituí 20, no lugar da nossa força eletromotriz 30, R4, e é o que eu preciso determinar. Então ficou menos 4, eu passo para o outro lado, fica mais 4i, mais 20 vai para o outro lado, fica menos 20, 30 menos 20 é 10. Aí meu i é igual a 10 dividido por 4, que vai dar 2,5. Pessoal, encerramos nossa aula 48 e 49. Qualquer dúvida, conversaremos na videoconferência. Até lá, um grande abraço.